Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no nosso plano de estudo tutorado, volume 6, semana 5, semana 1. O tema dessa semana, pessoal, é conceitos demográficos. Mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações, toda vez que sair um vídeo novo você fica sabendo. Pessoal, também nos sigam nas nossas redes sociais, lá a gente vai estar repleto de novidades para vocês. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, essa semana é muita coisa. Olha a quantidade de conceito aí que a gente precisa entender. Vamos começar por onde? Por início, como sempre. População. Quando nós falamos de população, número total de pessoas. Pronto. Mas existem dois conceitos mais restritos. População absoluta, que é o total de pessoas, total de habitantes, total de indivíduos existentes dentro de uma determinada área delimitada. E população relativa é a densidade demográfica, ou seja, habitantes, espécies por quilômetro quadrado, beleza? Quando nós falamos que nós temos uma elevada população absoluta, nós estamos falando de um local populoso. Se nós estamos falando de uma alta população relativa, estamos falando de um local povoado. Nem todo local populoso é povoado, nem todo local povoado é populoso, ok? Pessoal, a taxa de natalidade é uma taxa calculada pela seguinte fórmula: número de nascimentos vezes 1000 dividido por população total. Pessoal, essa taxa é calculada por uma pormilagem. A porcentagem é por 100, a pormilagem é por 1000. A taxa de mortalidade é o número de mortos vezes 1000 dividido pela população absoluta. Também é dado por uma pormilagem. Já a taxa de fecundidade, pessoal, essa daí gera uma grande discussão. Ela é alvo de discussões a respeito de questões demográficas constantemente. É o número de filhos que cada mulher entre 15 e 49 anos vai ter, em média, em sua vida, pessoal. Por que mulheres entre 15 e 49 anos? Porque são as mulheres ditas em estado, em idade fértil, ou seja, em idade de ter filhos. Ah, professor, eu tive filho com 12, 13 anos, 14 anos, não importa. Você vai entrar neste cálculo só quando você faz seus 15 anos de idade. E lembrando, taxa de fecundidade é mulher, beleza? Pessoal, a taxa de fecundidade do Brasil, por exemplo, esteve acima dos 6 filhos por mulher na década de 60 e hoje ela está em torno de 1,7, é um problema. O ideal é que ela fique entre 2 e 2,1, para que se tenha um crescimento saudável da população ou uma manutenção dessa população, o que não ocorre hoje no Brasil. O Brasil provavelmente vai ter sérios problemas em relação à sua população nas próximas décadas. O IBGE já soltou um estudo que a tendência é que a população brasileira comece a diminuir na década de 2040, ou seja, daqui 20 a 30 anos, beleza? Migração pendular, pessoal, é como se fosse um pêndulo de um relógio. A pessoa vai e volta todos os dias, ou seja, ela, por exemplo, trabalha em Belo Horizonte, mora em Contagem. Trabalha em Belo Horizonte, mora em Contagem, ou seja, sai de casa para o trabalho, volta para a sua cidade. Isso ocorre muito em regiões metropolitanas com as suas cidades satélites, beleza? Normalmente a pessoa trabalha na metrópole, mora na cidade satélite. Migração sazonal é quando a pessoa sai de casa, fica por alguns meses fora e retorna. Isso ocorre muito com os chamados boias frias, onde eles ficam trabalhando na lavoura por alguns meses, ok? E outros meses do ano eles moram nas cidades, por exemplo. E a migração definitiva é quando o cara vai para ficar ali. Não necessariamente para sempre, mas ele vai viver ali, trabalhar ali, morar ali. O êxodo rural, pessoal, é o fluxo migratório existente do campo para a cidade. Normalmente um fluxo intenso. Metropolização é quando nós temos um grande crescimento de metrópoles, de grandes cidades. A metropolização, pessoal, ela ocorre principalmente saída de pessoas de pequenas e médias cidades para as grandes cidades. Isso ocorre de forma intensa quando nós temos um forte êxodo rural, um processo de industrialização nas metrópoles de determinados países. A desmetropolização é o inverso, é a gente observar
um crescimento superior das cidades médias e pequenas, devido ao fluxo de pessoas que saem principalmente das metrópoles para esses locais. Beleza? Ou seja, a perda um pouco de interesse dessas populações pelas metrópoles. Crescimento vegetativo também pode ser chamado de crescimento natural. Morte. Nascimentos menos morte, pessoal. Beleza? Ou taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Por que a taxa de mortalidade é menos? Porque quando morre a gente até costuma falar, menos um, né? Pronto. Por isso. Pessoal, já quando nós falamos do crescimento migratório, imigração menos emigração. Por quê? Imigração é quando o cara vai embora, então é menos um. Imigração é quando ele chega, então é positivo. E o crescimento demográfico, pessoal, ou crescimento populacional, ele é dado a partir dos fluxos migratórios mais o crescimento natural. Ou seja, é natalidade menos mortalidade mais imigração menos emigração. Tem um exercício que pede isso pra gente. Superpovoamento. É interessante porque o PET traz pra gente que superpovoamento e superpopulação são sinônimos e não são na realidade. Quando nós falamos de superpopulação, nós estamos falando de uma população muito elevada. Quando nós falamos de superpovoamento, nós estamos falando de determinado território que não consegue suprir as demandas sociais e até mesmo de abastecimento da população que existe ali. Ou seja, a população é maior do que deveria ser. Não necessariamente precisa ser muito expressiva. A questão é que aquele ambiente não consegue suprir as necessidades da sua população, o que acaba gerando grande pobreza e miséria. Beleza? Expectativa de vida. A média em anos de que cada pessoa vive em um país. Áreas anecúmenas, pessoal, são áreas impróprias para fixação humana. Áreas pouquíssimo povoadas ou sem presença de seres humanos vivendo ali. Pessoal, a pirâmide etária é um gráfico de colunas na posição horizontal, onde de um lado nós temos a população feminina e do outro a população masculina a partir de faixas etárias. Pessoal, a pirâmide etária é um gráfico extremamente rico, que ele traz para a gente uma série de informações, como o nível de desenvolvimento de um país, sua expectativa de vida mais ou menos, a gente consegue ver se é alta ou baixa, entre outros fatores, beleza? Então, pessoal, atividades 1 e 2. As migrações, a tarjinha, são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano, ou seja, se é temporário, é algo rápido. Então pode ser pendular e sazonal. Êxodo rural? Não, é permanente. Definitivas? Também não. Só que fala que é em uma época do ano apenas, então isso para mim já vira um pouco mais sazonal. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto, retornam após alguns meses, com o término do trabalho. Pessoal, se ele vai, fica alguns meses e volta, migração sazonal, beleza? É o caso dos famosos boias frias. Questão número 2. Sobre a população, a alternativa verdadeira é, letra A. A população relativa é o número total de habitantes de um local? Não. População relativa, pessoal, é a densidade demográfica do território de um determinado local. E não a população total ou absoluta. B. Pode-se chamar uma área ou região antipopulosa quando ela possui uma grande população absoluta. Corretíssimo, pessoal. Resposta aí pra gente, letra B de balacobaco. Question 3. Realize a correlação a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano. 1. Taxa de natalidade. 2. Taxa de mortalidade. 3. Taxa de fecundidade. 4. Taxa de crescimento vegetativo. E 5. Mortalidade infantil. Ah, professor, crescimento vegetativo, o número de vegetarianos aumentando no mundo? Não, meu filho. Olha o início do vídeo que você vai ver o que é. Beleza? Representa o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Ah, coitadinhas. Mortalidade infantil, pessoal. Nem precisa acabar de ler o resto. Então, a primeira aí, 5. A segunda, representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Opa, fértil vem de fecundidade. Então, taxa de fecundidade. Terceiro aí, representa o número de nascidos vivos no período de 1 ano em relação ao total da população. É calculada a cada 1.000 habitantes. Pessoal, a taxa de natalidade, né? Falou em nascimento, falamos bebê, falamos de natalidade.
representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano calculado a cada 1.000 habitantes. E o de cima é taxa de natalidade, agora tem que ser taxa de mortalidade. E o último representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Crescimento vegetativo, pessoal. Beleza? A atividade número... essa daqui pra galera da geografia pesa. Em uma determinada localidade, após o censo demográfico, ficou revelado que, no ano de 2005, a taxa de imigração foi de 8% e de emigração foi de 3% de sua população total. E os óbitos mais chegaram ao total de 331.038 pessoas. Considerando que a taxa de natalidade foi de 14% e que a população total era de 55.173.000 habitantes, podemos dizer que sua taxa de crescimento populacional foi de cuidado. Toda a questão que eu faço, eu dou uma olhada, uma pesquisada, e eu vi alguns fóruns de perguntas, que eu sei que vários alunos estão olhando por eles, as respostas, e eu vi os 2 fóruns que tinham com respostas incorretas dessa questão. Que o sujeito ele calculou o crescimento populacional apenas a partir da taxa de natalidade. Ele colocou ali 14%. Então calculou 14% de 55.173. Não é isso que o exercício pede. Quando nós falamos de crescimento populacional, nós temos que levar em consideração todos os aspectos. Natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Por isso que o Escola Online, agora eu vou fazer uma propaganda, vale a pena vocês assistirem. Porque aqui são professores com experiência, que estão dando a cara a tapa, e que se você puder discordar, perceber um erro, é só comentar. Pessoal, eu já errei. Não estou isento de erros. Vocês não estão isentos de erros. Nós todos estamos propícios a erros. Então, pessoal, se por um acaso houver algum questionamento, eu vou analisar. Mas eu refiz essa questão algumas vezes. E eu acredito muito que o sujeito que postou em 2 fóruns diferentes, de um site muito famoso, todo mundo sabe aí qual que eu tô falando, ele errou os exercícios. Eu tô falando com quase certeza que ele errou. Então, pessoal, a valorização da Escola Online não é dar a resposta pronta. É a gente ensinar o conteúdo para vocês. É a gente ensinar como se faz o exercício. É a gente ensinar ou ajudar o seu processo de aprendizado. Mas importante, o principal processo de aprendizado que vocês vão possuir sempre não vai ser aqui na Escola Online. Vai ser com o professor que você possui na sua escola. Esse sim você tem que valorizar. Porque esse sim passa os perrengues com você. Não estou falando que você faz ele passar perrengue, não. É ele que está ali com você no processo de aprendizado. É ele que te conhece. É ele que sabe o seu nome. É ele que sabe suas dificuldades, suas facilidades. Ele que sabe as suas características positivas e até mesmo as negativas. Aqui pra gente é muito fácil, né? Mas, neste momento, a gente surge como esse auxílio. E, nesse papel meu de professor e de auxiliador para vocês, eu falo muito cuidado de onde vocês tiram suas fontes. Em um momento onde notícias mentirosas circulam à velocidade da luz e são disseminadas, isso é muito importante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é passar tudo para porcentagem. Para depois eu calcular apenas uma porcentagem. Então eu preciso saber o que 331 mil significa em porcentagem. Porque seria a mortalidade, né? Então tá aí, ó, uma regrinha de 3. Se os 55.173.000 são 100%, total de habitantes naquele período, 331, 0,38 é o quê? É o chance. Multiplica cruzado, vamos ter então aí 33.103.800 dividido por 55.173.000. Pessoal, a resposta vai dar 0,6%. Beleza? Ou seja, não chega nem a 1% da população total daquele território. Não, professor, não é possível que não chegue. É só se multiplicar por 100 aí, ó. Pessoal, para chegar a 1% da população, você teria que multiplicar por 100 e dar o mesmo valor. Se fosse 2%, você tinha que multiplicar por 50 e dar o mesmo valor. Se fosse 20%, você deveria multiplicar por 5
e chegar no mesmo valor, que é o 100%. Então, a gente observa, pessoal, mesmo quando a gente multiplica por 100, dá um valor inferior a 55 milhões de pessoas. Então, vai ser um número decimal, um número abaixo de zero. Eu, por exemplo, não gosto de fazer assim, em regra de 3 bonitinho vezes 100, não. Eu já vou lá, 331.038 vezes, dividido por 55.173.000 e vejo a resposta. Aí vai dar lá pra gente 0,006, que é a mesma coisa que 0,6%, que é só você cortar 2 zeros, beleza? Desculpem. Então, pessoal, mortalidade é 0,6%, mas ele pede a taxa de crescimento populacional. Então, pessoal, crescimento populacional... Ah, pessoal, só uma coisa, se fosse por milagem, aí seria 6, não seria 6 por milagem, beleza? Mas aqui tá tudo em porcentagem. Crescimento populacional é natalidade, menos mortalidade, mais imigração, menos imigração. Dessa forma, natalidade 14%, menos 0,6, vai dar então 13,4, mais 8, 13,4, mais 8 vai dar 21,4, menos 3, vai dar 18,4. A resposta já está aqui, porque quando a gente fala em taxa, a gente fala em porcentagem. Resposta, crescimento populacional está em 18,4%. Porém, se você quiser deixar um pouco mais completo, transforma isso para... Você transforma isso em... Como é que fala? Em número total. É só você fazer 55.173.000 vezes 0,184. Resposta. A gente teve um crescimento populacional, pessoal, de 10.151.832 pessoas. Então, pessoal, muito cuidado. Não estou falando que eu estou certo. Às vezes o cara lá do fórum que eu falei, ele fez certo e eu fiz errado. Mas se vocês não concordam com a minha pergunta, se você não concorda com a minha resposta, se você tem alguma dúvida, é só me perguntar, pessoal. Estou disposto a respondê-lo. Se for algo muito a fundo na matemática, muito conceitual na matemática, aí eu pergunto para algum amigo meu da matemática, um dos nossos 3 professores de matemática, para ele dar um auxílio aqui para a gente. Beleza? Então vamos para question number 5. Analise as pirâmides etárias do Brasil, considerando os itens sobre estrutura populacional brasileira. Opa! Aqui o Brasil está igual, professor, uma barriguinha de chopp e as perninhas mais curtas, mais finas. E aqui nós temos um bombadão, né, que é sorvete, que só malha o tronco para cima. Pessoal, em 2015 a gente observa que já existe uma diminuição da natalidade, da fecundidade. Observem como ocorre esse estreitamento da pirâmide. Em 2050 é muito nítido como a pirâmide vai estar muito mais fina e o número de adultos e até mesmo de idosos vai ser um percentual significativo. Analise as proposições em relação às pirâmides etárias. 1. As pirâmides revelam que, atualmente, somos caracterizados como um país adulto. Verdade. A gente observa que existe um maior percentual de população adulta em fase de transição para nos tornarmos um país de idoso em 2050. Pessoal, eu concordo que nós estamos nos tornando um país de idosos. Porque observem, mesmo a população adulta, a gente vai observar que a população de idosos ela será um efetivo muito grande para o nosso país. Por isso, para mim, a letra A1 aí tá correta. 2. A base mais estreita da pirâmide de 2050, em comparado com a de 2015, indica uma redução da taxa de natalidade? Verdade. Se ela está mais estreita, consequentemente, o cansaço, gente. A pirâmide vai ter um estreitamento de sua base. 3. As pirâmides revelam que há uma expectativa de que nosso país passará por uma transição demográfica que modificará o perfil populacional brasileiro? Sim. Nós sairemos de uma população predominantemente jovem e adulta para uma população adulta para idosa. Verdade. 4. Com base nas pirâmides, é possível perceber que o aumento da média de idade da população do país pode contribuir para uma redução proporcional da população economicamente ativa. Verdade. População economicamente ativa, pessoas em idade de trabalho, que produzem riquezas, e aqueles que estão desempregados
e procurando emprego há menos de um ano. Se nós temos um grande contingente de pessoas se transformando em idosos, a tendência é a população economicamente ativa diminuir. Porque quando nós temos um grande contingente de jovens, quer dizer que eles ainda vão se transformar nessa população ativa, né? Economicamente ativa. Agora idoso não. E olha só como é que é pouco jovem. Então, todas as alternativas estão corretas. Resposta letra D. Pessoal, qualquer dúvida, inquietação, sugestão, elogio também sempre é muito bom. Fique à vontade de comentar. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Tamo junto e até semana que vem. Valeu!